A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus. E hoje eu vou falar sobre a oração que conecta com as bênçãos de Deus. A poder quando nós oramos. E as orações, elas fazem com que coisas espirituais, coisas tremendas aconteçam. Então eu tenho certeza que quando nós buscamos o Senhor, quando nós oramos, nós também vamos ter as nossas orações respondidas e vamos ver de fato Deus fazendo coisas extraordinárias quando nós oramos. E a história que eu quero contar hoje é sobre isso. É uma história de alguém que decidiu orar. E quando ele orava, algo aconteceu. E eu tenho certeza que também, enquanto nós orarmos, coisas espirituais vão acontecer. E as bênçãos que Deus tem para nós, e os planos, e os propósitos, e aquilo que Deus estabeleceu para nós, vão se cumprir. Então eu quero dizer para você, eu tenho certeza, em nome de Jesus, que há orações que vão agora conectar, talvez com outras pessoas, como nós vemos aqui nesse caso, mas que vai produzir depois bênçãos, graça de Deus. Então eu gostaria de orar. E eu gostaria que depois que nós orássemos também, você convidasse alguém para também ser parte dessa live aqui hoje. Né? Hoje nós não temos costume de ficar pedindo para você fazer isso, mas hoje eu gostaria de que você fizesse, pegasse esse aviãozinho, chamasse alguém, porque com certeza tem algo de Deus a ser feito, a ser realizado hoje, em nome de Jesus, porque eu tenho orado para que você seja abençoado e com certeza você também tem orado. Eu creio que Deus realmente nos colocou juntos para, de fato, vermos as bênçãos de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nessa hora, nós oramos por essa ministração, para que essa ministração alcance os corações daqueles que o Senhor deseja conectar conosco para uma bênção ou para as bênçãos que serão liberadas hoje mesmo, em o nome de Jesus. Nós cremos que a palavra de Deus tem poder de transformar, e à medida que nós oramos, que nós cremos na palavra, nós vemos também bênçãos, milagres sendo derramados em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu também vou convidar alguns aqui também para participar dessa live hoje, especificamente. Então você pode fazer isso aí agora onde você está, né? Chamando alguém, convidando alguém para receber essa mensagem hoje da parte de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Deus tem algo a falar, a ministrar no coração dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar acerca da história de Cornélio. Pedro e Cornélio. Os dois estavam orando. E houve uma conexão. E essa conexão produziu uma bênção muito grande. Então, eu tenho certeza que há poder quando oramos, há poder quando nós intercedemos, há poder quando nós nos unimos em oração, há poder espiritual quando nós estamos diante do nosso Deus, e Deus então toca o coração de alguém, e que vem e traz uma palavra de Deus para você, e traz uma mensagem que você precisava ouvir, e eu creio nisso. Então eu creio que nós estamos aqui hoje com um propósito. Eu creio que Deus te colocou aqui nessa live hoje com um propósito. Eu creio que Deus te colocou para ouvir essa mensagem hoje com um propósito. Então, Atos capítulo 10, nesse mês inteiro estamos falando sobre o livro de Atos. Vamos contar 30 histórias acerca desse livro tão precioso da palavra de Deus e tirar os princípios espirituais, o que Deus quer nos ensinar por meio da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Atos 10, versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte. Centurião é que cuidava de 100 homens, né, ali do Império Romano. A corte cuidava ali de 600 homens. Okay? Então é um grupo talvez de 6 ali centuriões que dava então a coorte, né? E uma legião é 6.000 homens. Por isso na Bíblia você também vai ouvir legião. Por quê? Legião era o grupo de 6.000 homens do exército romano. Chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Olha só, de contínuo orava a Deus. Havia uma prática na vida de Cornélio. Cornélio fazia boas obras, assim, ele ajudava
os necessitados, ele dava esmola. Isso já mostra um coração realmente que deseja dar, que deseja abençoar com aquilo que tem. Mas a Bíblia diz que ele orava de contínuo, havia uma oração a Deus, por mais que ele não fosse judeu, ele certamente havia se rendido e de uma certa forma conhecido o Deus dos judeus, e por isso ele orava a Deus, ele tinha uma prática de oração. Então por isso que é importante nós orarmos, porque a oração ela produz alguma coisa, ela vai produzir algo, Deus vai fazer algo com aquilo que você intercede, aquilo que você ora. Porque quando você ora, você está dizendo em outras palavras, eu não posso, mas eu creio. Eu creio que Deus pode fazer, eu creio que Deus pode operar, eu creio que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Quando você ora, quando você tem uma firme decisão de buscar a Deus. E olha o que continua aqui o texto a dizer. Este homem, observando claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, ou seja, 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuídos de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Uau, olha que precioso. Você tem orado, você tem buscado. Eu não dizia aqui que o Cornélio já orou a primeira vez e Deus já deu a ele uma visão. A Bíblia diz que de contínuo ele orava a Deus. Havia uma prática de oração. Havia um tempo que ele parava para orar. Nesse caso, 3 horas da tarde, ele parava para buscar a Deus. Ele parava para orar. Por isso eu quero dizer para você, não pare de orar. Continue orando até que a resposta venha. Até que o milagre aconteça. Até que Deus possa trazer coisas preciosas para a sua vida. Por isso vale a pena orar, vale a pena permanecer, vale a pena buscar o Senhor, amém, irmãos? Vale a pena. Por quê? Porque tem algo da parte de Deus, tem algo que Deus quer fazer, tem algo que Deus quer operar quando nós oramos. Então Cornélio estava orando e isso subiu para diante de Deus. Então, eu quero dizer que Deus ouve a sua oração. Ele não era convertido ainda, ele não era cristão ainda, mas Deus estava ouvindo a sua oração. Deus ouve a oração daquele que se volta para ele. Deus ouve. Então, Deus ouve a oração aqui no caso do ímpio. Não vai ouvir a sua oração de filho? Com certeza, há poder na sua oração, há poder quando você ora, quando honestamente você abre o coração para Deus e diz das suas necessidades, daquilo que você precisa, em nome do Senhor Jesus, porque eu creio nisso, eu creio no poder da oração, porque está escrito. Olha só, ele continua a visão, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Isso é tão interessante, porque quando ele estava orando, Deus deu uma direção para que ele pudesse ir na casa de alguém que ele nem conhecesse, apenas deu o lugar, deu o nome da pessoa e da casa onde estava essa pessoa. No caso, Pedro estava na casa de Simão, o curtidor. Uau, que poderoso isso, né? No momento da sua oração, Deus então te dá uma direção, Deus te dá um caminho. É claro que Deus podia já fazer ali, mas Deus usa outras pessoas, por quê? Porque isso é conexão com o corpo. Isso é mostrar que nós precisamos estar inseridos no corpo, e Deus usa pessoas, Deus usa gente como a gente, para podermos ser um instrumento nas mãos de outros, para sermos abençoadores de outros. Mas também aqui nós vemos que Cornélio agora vai ser abençoado por Pedro. Aí a história continua dizendo. É interessante, Cornélio estava orando, mas olha o versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, não é que é um telhado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Era meio-dia, hora sexta é meio-dia. Então, meio-dia, ele estava orando. Pedro subiu para orar.
E aqui a gente vê uma conexão extraordinária. Por isso que eu estou falando que a oração conecta. Por quê? Por que a oração conecta? Porque Deus pega alguém que ora, junta com outro que ora, e a bênção é derramada. Aleluia! Eu oro por você, para que você seja abençoado em cada live. E se você ora por mim também, olha a conexão poderosa. Então veja, tem algo da parte de Deus. Tem algo que acontece quando nós oramos. Quando você ora, Deus responde. E Deus traz então aquela pessoa que também está orando, está sensível a Deus, para unir força e um ser canal de bênção na vida de outro. Com certeza foi uma bênção na vida de Cornélio, mas foi uma grande bênção na vida de Pedro. E você vai ver por que eu falo isso, que foi uma grande bênção. Pedro ouvir o que Deus estava falando, fazendo naquele momento na vida de Cornélio. Olha o versículo 10. Estando com fome, quis comer. Meio-dia, tá na hora do almoço. Pedro falou, não, estou com fome, estou orando aqui, mas estou numa fome. Ele quis comer, certamente ele já falou assim, gente, prepara uma comida aí. E continuou ali orando. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Ele foi uma outra dimensão espiritual. Glória a Deus. Há momentos assim, momentos que nós oramos, não há êxtase, não há nada tão sobrenatural, tão forte assim, mas continuamos orando. Mas há momentos em que Deus nos leva a ter experiência de êxtase. Nesse caso, foi uma experiência poderosa. E olha o que aconteceu. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Então, está descendo esse lençol, como se fosse um piquenique, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. Por quê? Você vai ver aqui. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Judeus não comiam certos tipos de animais. Não comia os répteis. Não comia carnes, por exemplo, de porco, por exemplo. Não comia. Um judeu jamais comia esse tipo de carne, porque estava na lei que certos tipos de animais não deveriam ser comidos. Então, por isso que ele falou: jamais, jamais, eu nunca, nem vou comer isso, porque isso vai contra a lei. Uau! E aí justamente o Senhor diz para ele: mata e come. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Porque agora Deus purificou. Talvez você não saiba, Pedro, mas agora você está vivendo uma nova dispensação. Na dispensação da graça. E os pecados já foram perdoados. E agora você não precisa mais ficar tendo uma dieta, que tinha na lei. Agora você pode comer, você pode orar, é santificada a comida e vamos para frente. Podemos comer. Mata e come. Foi a segunda vez, então, que o Senhor falou. Mas Pedro replicou: de modo... A segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Por que 3 vezes? Porque 3 na Bíblia é completo. Algo completo. Ok? Então, por isso é que foi 3 vezes. Para mostrar completamente que o Senhor tinha purificado aqueles alimentos. Então, Deus estava falando com Pedro. Era importante que Pedro tivesse essa visão para mudar realmente a mentalidade dele e mostrar que eles estavam numa mudança de dispensação, que havia mudado agora de tempo, de como Deus agia. E que agora o Senhor já tinha cumprido a lei e ele agora precisava realmente ser livre para comer aquela comida. Mas não somente isso, mas ser livre para ir na casa de um gentil. Que também um judeu não faria isso. Não iria. Ok? Porque o relacionamento do judeu era com judeus. Até hoje, eu moro aqui nos Estados Unidos, a gente vê muitos judeus muito fechados para qualquer tipo de relacionamento com outros povos. Entende? Mesmo morando num outro país. Eles são muito exclusivistas.
né? Muito fechado neles mesmo, tá bom? Não estou falando todos, mas os mais religiosos, com certeza. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca daquela visão, disse-lhe o Espírito. Agora o Espírito Santo tocou o coração dele e falou assim: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Ou seja, olha só, Cornélio orou, enviou ali os seus servos para ir até Pedro. Pedro estava orando. Olha a conexão aqui da oração. Olha o quanto que orar traz bênçãos. Olha como que oração conecta. Isso é tremendo, isso é glorioso, poderoso, na verdade, irmãos. Versículo 21, capítulo 10 de Atos. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu, a quem buscais? A que vieste? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Ele já estava na expectativa. Deus me mandou chamar alguém, e eu não sei ao certo quem é esse alguém. Certamente ele, pela palavra, pelo texto, você vai ver que ele achava que realmente era um Messias, alguém que deveria ser até mesmo adorado, não é? E olha o que aconteceu, versículo 25, vê que ele chama a turma, os amigos, os familiares, para estar nessa reunião. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhes aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Eu sou homem como você. Veja que Cornélio achou que realmente era Deus vindo ali até ele. Alguém que deveria ser adorado, não é? Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Lembra da visão? Da visão do lençol caindo com os animais? E que Deus fala para ele comer, matar e comer? Veja, Deus já estava abençoando Pedro e quebrando toda a mentalidade do passado. Toda a vida na lei do passado, para que agora ele pudesse viver uma nova vida, e que ele pudesse ser aquele que vai abrir portas para o evangelho entrar e o Espírito Santo ser derramado na vida dos gentios. Então Pedro, ele tem a chave para abrir portas do derramar do Espírito Santo também para os gentios, não mais para a nação de Israel somente, mas agora o mover do Espírito se abriu para outras nações, e glória a Deus, porque nós somos de outras nações, né? Mas fomos alcançados também por esse mover, pela graça de Deus, somos também cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus, da presença de Deus. Isso é glorioso e poderoso, porque foi bem aqui que a porta se abriu para nós, aleluia, para nós de outros povos, glória a Deus, porque o Espírito Santo também foi liberado sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, aleluia, irmãos. E por isso, versículo 29, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora, então era 3 horas da tarde, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se aproximou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida. Eu quero dizer, a sua oração vai ser ouvida. Viu, Cleide? A sua oração vai ser ouvida. Viu, Érica? Viu, Natan? Viu, minha esposa linda, Silvia? A oração de vocês vai ser respondida. A oração vai ser respondida. Deus sabe a hora certa. Nem sempre é na hora imediata. Algumas coisas demoram um pouco mais que outras. Mas eu quero dizer que as suas orações vão ser respondidas em nome do Senhor Jesus. E cada um que está aqui, né, hoje acompanhando, ouvindo essa ministração, quer dizer que vai ser respondida em nome de Jesus, se você crê. E pode escrever aí, deixa aí o seu amém.
sabe, como testemunho de que você crê que assim como a oração desse homem foi ouvida, a sua oração vai ser ouvida. Esse homem não era um judeu, não era da nação de Israel, mas é um homem que creu no Deus de Israel. E hoje, se você crê no Deus que é todo-poderoso, que é Jesus, então com certeza você também irá ter a sua oração respondida. Deus irá conectar você talvez com alguém que vai te dar uma palavra, que vai te abrir o caminho, que vai orar por você. Eu não sei, Deus pode fazer de formas extraordinárias que nós nem pensamos ou imaginamos, não é verdade? Porque Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias, Deus é um Deus tão tremendo, tão poderoso, tão glorioso, que faz coisas extraordinárias em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E então, o texto continua dizendo, né? A tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Ou seja, você que também tem feito coisas boas e ajudando o próximo, isso tem valor também diante de Deus. Mas claro que não fica nisso. Ele não foi salvo porque simplesmente ele orava ou simplesmente ele fazia esmolas. Porque não são as nossas esmolas ou a nossa ajuda às pessoas é que nos salva. Tanto é que Pedro depois vem pregar a Cristo. E eles conhecem a Cristo. Entende? Que esse é o principal. Agora, é claro que Deus dá valor? Dá valor. Dá valor na oração. Dá valor quando você ajuda o próximo. Isso é uma bênção, né? Mas não é capaz de se salvar. Só tem um que é capaz de salvar, que é Jesus Cristo. Amém? Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Uau! Veja, porque ele orou, Deus conectou ele com Pedro. E ele abriu para ouvir a Pedro. Uau! É claro que o anjo poderia falar tudo para ele. Mas, mais uma vez, você vê no livro de Atos que Deus usou alguém para falar. É fato que Jesus apareceu para Paulo. Nós falamos sobre Paulo ontem, sobre a sua conversão, sua experiência. Se você não ouviu, vá no nosso canal no YouTube, assista. Você vai ser muito abençoado. Sobre a conversão de Paulo, a experiência que ele teve com Deus, o encontro de Jesus com Paulo. Tremendo. Mas Deus o mandou ir até a cidade. E ali alguém foi até lá. Ananias foi lá orar por ele. Ananias foi impor as mãos. Então veja, Deus usa pessoas. Por isso que você não pode estar sem conexão com pessoas. É importante que você tenha pessoas que possam orar por você. Pessoas que podem pôr as mãos sobre a sua vida. Né? Hoje mesmo eu estava orando pela manhã, né, junto com o meu pastor. Eu estava nesse tempo de oração. Isso foi poderoso, foi glorioso esse tempo em que nós estávamos ali orando. Isso é bênção, essa unidade, esse agir junto, e nós podemos abençoar a vida uns dos outros. Aleluia! Bom, e o texto então continua. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. O evangelho te traz paz, paz com Deus. Receba a paz. Você recebeu a Cristo, você recebeu também a paz. O evangelho das boas novas. O evangelho é boas novas, né? As boas novas da paz. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, encontrou com os discípulos, a primeira coisa que ele diz é, paz seja com vocês. Vocês estão preocupados? Recebam paz. Estão angustiados? Receba paz. Receba agora mesmo. Paz de Deus. Que excede todo o entendimento. Por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aleluia. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, Deus era com Jesus. E Deus é com você também. Deus é por você.
Aleluia. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Ele está pregando o evangelho, o que Jesus fez no tempo dele aqui nessa terra e que ele morreu na cruz. A esse ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Aleluia. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Uau! E que agora já não vai mais condenar aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e para aqueles que creem já não há mais julgamento com relação à vida eterna. Por quê? Porque passamos da morte para a vida. Aleluia. Por meio do quê? Por meio do sacrifício de Jesus. E o que você fez? Você creu na graça e recebeu a salvação. Aleluia. Está pregando o evangelho. Aleluia. Deles, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Aleluia, fomos perdoados. Essa é a pregação do evangelho. Em simples palavras, em poucas palavras, Pedro pregou o evangelho da paz. Um sermão muito pequeno, mas ele foi direto ao ponto, direto naquilo que todo mundo deve ouvir essa mensagem, a mensagem de um Deus que se tornou gente por meio de Jesus Cristo, morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, para que todos os que crescem possam receber a remissão dos seus pecados e possam ter a vida eterna com Deus. Uau, tremendo isso, né? Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, porque estavam crendo. E o derramar do Espírito Santo veio enquanto a palavra era liberada. Aleluia. Quando você ouve essa palavra, o Espírito Santo também te enche de vida, te enche de sabedoria, te enche de paz, te enche de alegria, te renova, te fortalece, te anima. Esse é o poder da palavra, né? E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Não é mais alguma coisa exclusiva para não é exclusividade de um povo, de um grupo pequeno, não. Agora o mover do Espírito está se espalhando por outros povos, por outras nações, aleluia, e glória a Deus. Esse é o mover do Espírito. Nesses dias Deus tem um mover sobrenatural para fazer através da sua vida, através da minha vida. Deus nos chamou, Deus nos trouxe, Deus nos conectou nesses dias, porque nós cremos que Deus tem mais, nós cremos que Deus pode e quer fazer mais, cremos que há poder, uma conexão espiritual quando nós oramos. Eu tenho certeza que Deus vai unir pessoas que oram para estarem juntas nesses dias, para um mover que Ele tem para fazer, para algo que Deus tem e vai fazer em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Há um mover espiritual. Deus está unindo pessoas que oram para se conectarem, aqui assim como vemos aqui Cornélio se conectando com Pedro, e a unção sendo liberada, o poder do Espírito sendo liberado, à medida em que nós nos unimos em oração. Deus atrai pessoas, conecta pessoas conosco, não importa onde você esteja. Eu quero dizer que Deus ouve a sua oração, e Deus vai produzir o mover que Ele tem para produzir na sua vida, por meio também de outros que oram, e vocês vão ser conectados para as bênçãos que Deus tem para derramar sobre a sua vida. Olha que conexão maravilhosa. E agora o Espírito Santo é liberado sobre esse povo, sobre Cornélio e sua casa, os seus amigos. Agora eles são cheios do Espírito, né? Tem uma experiência poderosa com o Espírito Santo. E o versículo 46 diz: pois o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Uau, que tremendo, glorioso, né? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Olha o selo, a bênção, ali, aquilo que era apenas uma oração cotidiana de Cornélio a Deus, uma esmola que ele dava, foi lembrada por Deus. Ele então tem uma visão
E então Deus fala para ir até a casa de Pedro, e Pedro estava orando também. Pedro também recebe uma visão. Pedro vai até a casa de Cornélio, e ao derramar do Espírito Santo, e aquelas vidas são salvas para a eternidade. Tudo porque um homem começou a orar. Tudo porque um homem decidiu orar. Então quer dizer para você que ora, não pare de orar. Não pare de buscar o Senhor, não pare de interceder pela sua casa, pela sua família, pela sua parentela. Não pare de declarar no mundo espiritual que a sua cidade vai ser impactada pelo mover do Espírito, por aquilo que Deus quer fazer nessa cidade, porque eu tenho certeza que Deus te colocou nesse lugar, te plantou nessa igreja por um propósito. Então não saia desse lugar, porque Deus tem algo a ser derramado através de você, em nome do Senhor Jesus. Continue orando, continue profetizando, continue declarando, porque um dia desses, Deus vai conectar essas pessoas que oram, e bênçãos serão derramadas. E tanto Cornélio foi abençoado, claro, com a maior das bênçãos, recebeu a Cristo e recebeu o poder do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, como também Pedro, que teve o entendimento agora, que eles estavam agora na dispensação da graça de Deus, e que o Evangelho, que o derramar do Espírito Santo não era apenas mais para um grupo específico, mas iria para outros lugares, ia romper fronteiras em nome de Jesus. E é isso que eu quero profetizar para você agora, em nome de Jesus. O que Deus tem para mover na sua vida e através da sua vida vai muito além do que você pode imaginar. Talvez a sua visão até aqui era de uma visão limitada para um mover de Deus, talvez na sua casa simplesmente. Mas eu quero dizer que o mover de Deus vai se espalhar além da sua casa, além das suas fronteiras, além do que você pode imaginar, além talvez até mesmo da língua que você originalmente fala. Deus vai te levar além. Deus vai te colocar em lugares muito maiores do que você possa imaginar. Deus vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Deus vai fazer coisas tão extraordinárias, tão gloriosas, que você não tem ideia, só porque você decidiu estar em oração com o Senhor. Você decidiu relacionar-se com o seu Deus, e haverá conexões espirituais. Prepare-se para esses dias, que Deus vai te levar a conectar com pessoas que estão orando também, que vão precisar daquilo que Deus já te deu, que vão ter a revelação que Deus já te deu, que vão realmente receber da parte de Deus aquilo que Deus já deu para você. Tem algo que Deus está te dando hoje, que Ele ainda vai levar você até aquelas pessoas que hoje estão orando e que não têm o que você tem. Tenho certeza disso. Tenho certeza que espiritualmente tem algo da parte de Deus para você. E eu creio que essa live é profética. Eu creio que essa palavra é profética. E eu creio que você que ouviu com o coração e recebe essa palavra, você deveria gravar, deixar gravado no seu celular, no seu pessoal, essa mensagem, para que de tempos em tempos você possa lembrar que Deus te chamou para orar. Deus te chamou para buscar Ele. E à medida que você busca, conexões são estabelecidas e Deus se move de uma forma extraordinária em nome do Senhor Jesus. Há uma fé no meu coração ao compartilhar com você essa preciosidade da palavra de Deus. Eu tenho certeza que é profético. E vocês que estão aqui comigo até agora, chegou até agora, com certeza é porque Deus está nos unindo. Está nos conectando. Talvez nem os conheço, mas uma coisa certa: Deus conecta pessoas que oram, que buscam a Ele, que são sensíveis a Ele, para um mover maior, muito maior do que a gente possa imaginar. Pedro estava limitado ainda a Jerusalém, talvez a Judéia, mas não entendeu ainda que o mover era para além, era para Samaria, é para os confins da terra. E eu creio nisso. O mover de Deus para a sua vida não vai se limitar a um pequeno espaço, um pequeno lugar. Mas Deus vai te levar a lugares muito maiores, a posições muito mais elevadas que você pode pensar ou imaginar. Porque isso é que Deus faz com aqueles que oram. Conecta eles com a bênção, com as bênçãos dos céus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Você pode orar aí comigo. Você pode interceder comigo aí, em fé, dizendo amém,
declarando, falando aleluia. Amém, Natan? Estamos juntos, hein? Conexão, estávamos juntos hoje mais cedo na oração, estamos juntos novamente. Deus tem algo a fazer e vai fazer, porque Deus é bom. Tem coisas boas para nós, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, que é uma palavra profética, palavra extraordinária da parte de Deus. Pai, eu oro para que homens que oram, mulheres que oram, crianças, jovens, adolescentes, velhos que oram, possam se conectar com essa mensagem de hoje. Para que essa mensagem possa espalhar para outros e milhares de outros. Para que entendamos que nós somos um corpo, nós somos uma igreja e nós ajudamos uns aos outros, nós servimos uns aos outros. Nós somos direcionados pelo Espírito quando nós oramos, quando nós intercedemos. E eu oro, Senhor, para que nós sejamos esse instrumento pela qual vamos levar a mensagem do Evangelho. Assim como Pedro foi usado poderosamente para abrir portas, que nesses dias nós também sejamos usados pelo Senhor para abrir portas espirituais em lugares que nós não fomos ainda. Quem sabe o Senhor nos abre as portas dos hospitais, abre as portas dos presídios, abre as portas de lugares que nós nunca imaginávamos que poderíamos chegar, e nós possamos chegar e levar o Evangelho àqueles que necessitam, àqueles que precisam ouvir hoje a mensagem do Evangelho. Eu oro para que o Senhor nos dê um grande povo que intercede, um grande povo que ora, um grande povo que busca o Senhor, que tem um tempo, que para um momento da vida para orar, para buscar o Senhor e para, de fato, ouvir a tua voz. Por isso, Espírito de Deus, profeticamente nós liberamos bênçãos da parte de Deus, e que nós cremos em nome de Jesus que milagres maiores e grandiosos estão por vir, coisas maiores estão para acontecer, coisas extraordinárias vão acontecer em o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, Pai. E ainda esse ano, Senhor, nós possamos ver o que nós nunca vimos e possamos experimentar o que nós nunca experimentamos, porque o Senhor tem mais, tem muito mais do Senhor para nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, porque Deus te colocou aqui, nessa live, quando nós falamos da oração, que uniu, conectou Cornélio com Pedro e trouxe o mover do Espírito. E eu creio que você também faz parte desse mover. Você faz parte desse tempo de homens e mulheres que estão se unindo para orar, até que o mover de Deus venha, e até que ele venha, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, e se essa palavra falou com você, eu só te espero que você dê uma resposta a essa palavra. Continue orando, primeiro, mas depois você compartilhe com alguém. Passe para alguém, talvez você lembrou de alguém que também ora, também está orando por mais, pelo mover do Espírito. Mande para ela, o pessoal. Vou deixar gravado aqui, tanto no Instagram, quanto também no YouTube. E eu vou mandar depois no nosso grupo. Se você não está no nosso grupo ainda, Histórias e Princípios da Bíblia, entre, tá na nossa bio aqui no Instagram. E você pode, então, estar nesse grupo. Eu sempre mando os links lá. E assim que eu mandar, mande para alguém. Mande alguém que Deus quer conectar. Ou que você já é conectado em oração. Com certeza, tem pessoas que oram. Eu sei que Deus está conectando pessoas que vão abençoar uns aos outros. E as bênçãos são liberadas quando há essa conexão. As bênçãos dos céus são conectadas. E isso é muito importante. Lembra que tanto Pedro quanto Cornélio oravam. Tanto Pedro quanto Cornélio foram abençoados quando eles se uniram. Porque eles estavam orando. Eles nem se conheciam, mas Deus os conectou. Porque havia algo em Pedro que precisava ser passado para Cornélio. Mas havia uma experiência que Cornélio ia dar para Pedro, que é esse evangelho e o derramar do Espírito, não só mais para Israel, para Jerusalém, mas por todo o mundo. E ali abriu portas. A porta foi aberta, a chave foi usada, a chave do evangelho, a chave para abrir portas foi usada ali para o evangelho chegar até a vida de Cornélio, da sua família e dos seus amigos. Amém, irmãos? Estamos juntos. Amo vocês. Não deixe de orar por mim, porque há poder na oração, nós falamos hoje. E não deixe de compartilhar com aqueles que Deus tocar no seu coração para compartilhar em nome de Jesus. Grande abraço. Amo vocês.